Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre velocidade escalar média e velocidade média. Então, nosso primeiro exercício é o seguinte: um automóvel percorre um trecho de uma estrada reta indo do ponto A ao ponto C e retornando a B, conforme a figura abaixo. Então, a figura do nosso problema está aqui representada. Sabendo que ele gasta 100 segundos para completar o percurso, determine a linha A, a velocidade escalar média, e na linha B, a velocidade média. Então, nós temos aqui um problema em que nós devemos determinar tanto a velocidade média como a velocidade escalar média. No nosso caso, no nosso problema, nós temos um móvel que sai do ponto A diretamente ao ponto C e do ponto C retorna ao ponto B. Então, ele leva 100 segundos para ir de A até C e de C até B. Então, significa que nós vamos determinar aqui a velocidade escalar média e a velocidade média. Então, lembrando aqui que para nós resolvermos esse exercício, precisamos recorrer às equações e ao conhecimento adquirido no vídeo da aula passada. Caso não tenha assistido esse vídeo, recomendo que o faça antes de assistir este vídeo para conseguir compreender as resoluções que nós vamos fazer aqui. E para assistir o vídeo da aula passada, pode seguir o link disponível na descrição deste vídeo. Caso esteja a gostar dessa sequência de vídeos que nós temos vindo a fazer, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder qualquer atualização de vídeos que será feita. Então, neste nosso problema, tal como eu já estava a explicar, temos que determinar a velocidade escalar média e a velocidade média. De acordo com o conhecimento adquirido no vídeo da aula passada, a velocidade escalar média é também chamada de rapidez média e é o pedido deste exercício. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser a extração dos dados. Já temos aqui os dados na figura, todos colocados. O que é que nós vamos fazer? Temos que calcular, por exemplo, primeiro para calcular a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é determinada através desta fórmula. Espaço total dividido pelo tempo total. Então, o espaço total é igual ao módulo da variação do espaço de A até B, mais o módulo da variação do espaço de B até C, ou, neste caso concreto, deve ser de A até C e de B e de C até B. Então, é assim como nós vamos determinar a velocidade. Desculpem-me, é assim como nós vamos determinar o espaço total percorrido. Então, o espaço total percorrido será igual. Primeiro temos que calcular o deslocamento de A para C. O deslocamento de A para C será igual à posição final, que neste caso é C, menos a posição inicial, que é A, que será igual. A posição final C é de 1.200 metros, menos a posição inicial A, 200 metros. Então, a diferença entre esses dois valores será igual a 1.000 metros. Então, passamos agora para a determinação da posição ou da variação do espaço de C para B, que será igual ao espaço final, que neste caso é B, menos o espaço inicial, que neste caso é C. Isto será igual. O espaço final é de 800, menos o espaço inicial, que é de 1.200. Então, essa diferença será igual a menos 400 metros. Tendo determinado o valor das variações dos espaços, então o espaço total será igual. O espaço total será igual à soma dos módulos desses valores, de A até C, que neste caso é de 1.000, mais o módulo
variação de espaço de C até B, que neste caso é de menos 400. Então, o espaço total será igual a 1000 mais módulo de menos 400 vai ser igual a 400. E temos como resultado 1400. Então, tendo o valor do espaço total percorrido e sabendo que o tempo necessário para percorrer esse todo o espaço é de 100 segundos, podemos, neste caso, determinar a velocidade escalar média através desta forma. Então, velocidade escalar média será igual ao espaço total percorrido. O espaço total percorrido é de 1400 sobre o tempo, que foi de 100 segundos. Então, dividindo esses dois valores, teremos como resultado 14 metros por segundo. Então, 14 metros por segundo é o valor da velocidade escalar média. Então, passamos para a linha B, em que nos pedem para determinarmos o valor da velocidade média. Então, para nós determinarmos o valor da velocidade média, temos que lembrar que a velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Ou seja, a velocidade média é calculada através da razão entre o deslocamento e a variação do tempo. E nós sabemos, logo de princípio, que a variação de espaço é igual a espaço final, menos espaço inicial. Então, olhando neste caso para a nossa figura, a posição final que nos interessa é a posição B, pois o corpo move-se de A diretamente para C e retorna ao ponto B. Então, significa que a posição final é a posição B. E a posição inicial é a posição A. Então, significa que neste caso nos interessa apenas a posição final vai ser a posição B, menos a posição inicial, que é a posição A do nosso movimento. Então, esse é o deslocamento de A até B. Então, considerando isso, e também considerando que o corpo leva 100 segundos para sair de A até B, então podemos determinar a velocidade média como sendo igual a posição B menos posição A sobre o tempo, sobre a variação do tempo. Então, neste caso, a posição B é de 800 metros, menos a posição A, 200 metros, sobre o tempo que é de 100 segundos. Então, a velocidade média será igual. A velocidade média, neste caso, será igual 800 menos 200 vai dar 600 metros sobre 100. Então, dividindo esses dois valores, teremos como resultado 6 metros por segundo. Então, neste caso, a velocidade média é igual a 6 metros por segundo e a velocidade escalar média é de 14 metros por segundo. Passamos agora para a resolução do segundo exercício da nossa lista de exercícios que nós nos propusemos a resolver neste vídeo, que é o exercício que diz o seguinte: um automóvel passa pelo ponto A no instante 2 segundos, numa estrada retilínea, e no instante 7 segundos passa pelo ponto B. Determina a velocidade média e a rapidez média. Então, na linha A é velocidade média e na linha B, rapidez média. Então, para nós determinarmos a rapidez média e a velocidade média, aliás, temos que lembrar primeiro que a rapidez média também refere-se à velocidade escalar média. Então, considerando isso, podemos determinar a velocidade média, que é a linha A, velocidade média, como sendo velocidade média igual à variação do espaço sobre variação
do tempo. Então, velocidade média será igual, a variação de espaço neste caso deve ser de A até B, ou seja, vai ser posição final, que é a posição B, menos posição inicial, que é a posição A, sobre o tempo final, que é o tempo no ponto B, menos o tempo inicial, que é o tempo no ponto A. Então, neste caso, a posição final é de 300 metros. Então, 300 metros menos posição inicial, que é de 100, dividido pelo tempo no ponto B, neste caso é de 7 segundos, menos o tempo no instante na posição A, que é de 2. Então, velocidade média será igual a 200 sobre 5. E isto será igual a 40 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade média. Na linha B, pede-nos para determinarmos o valor da rapidez média ou velocidade escalar média. Então, para nós determinarmos o valor da rapidez média, nós vamos usar mais uma vez a fórmula que nós aprendemos na aula passada, ou nos vídeos passados. Diz que a rapidez média é igual ao espaço total sobre o tempo total. Considerando que o corpo, neste caso concreto, passa por este ponto, num determinado instante, que já é conhecido, então nós podemos determinar a rapidez média. Lembrando que neste caso, para determinarmos o espaço total, temos que calcular o módulo da variação do espaço de A até B. É a única variação de espaço que nós temos nesse problema. E se nós calcularmos o módulo da variação de espaço, vai ser igual ao espaço B menos espaço A. Então, neste caso, teremos 300 menos 100 dentro do módulo. Isto será igual a 200. Então, módulo de 200 é igual a 200 metros. Então, o espaço total é igual a 200 metros. Tendo em conta esse valor, o tempo total, neste caso, o tempo de A para B vai ser igual a 5 segundos. Então, significa que a rapidez média, esses 5 segundos é obtido fazendo a diferença entre os tempos B menos o tempo A. Neste caso, o tempo B é de 7 menos o tempo A, que é de 2. O resultado que nós temos aqui será igual a 5 segundos. Então, a rapidez média será igual a 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 vai dar 40 metros por segundo. Com isso, podemos ver que algumas vezes a velocidade média coincide com a velocidade escalar média ou rapidez média. Então, esse era o propósito principal deste exercício. Mostrar que algumas vezes a velocidade média pode ser igual à velocidade escalar média. E, por fim, passamos para o último problema deste nosso vídeo, em que nós vamos resolver o terceiro exercício. O terceiro exercício tem a seguinte informação. Um móvel percorre um terço do percurso retilíneo com uma velocidade de 60 km por hora e o restante do percurso com velocidade de 80 km por hora. Determine a velocidade escalar média em todo o percurso. Então, nós temos que representar a situação que está a ser descrita neste problema. O que é que está a ser dito neste problema? É que nós temos um móvel que se movimenta ao longo de um trecho ou de um percurso retilíneo, saindo de um certo ponto até outro ponto. Chamaríamos este ponto de A e este de C. Então, o que acontece é que este móvel percorre um terço do percurso. Então, assumindo que o nosso percurso é S, não é conhecido, vamos chamar de S. Este móvel percorre um terço deste percurso. Então, nós vamos representar aqui um terço do percurso. Então, um terço do percurso seria 1 sobre 3S, que é um terço deste percurso.
Então, o móvel sai deste ponto até este com uma velocidade de 60 km por hora. Então, ele move-se, chamaremos este ponto de ponto B. Então, ele move-se de A para B com uma velocidade de 60 km por hora. E o restante do percurso com uma velocidade de 80 km por hora. E o restante do percurso, deste ponto até este, com uma velocidade de 80 km por hora. O restante do percurso, se nós prestarmos atenção, é igual a S menos 1 sobre 3S. Então, podemos dizer o seguinte: a distância de A até B é igual a 1 sobre 3S. A distância de B até C, de A até B, é de 1 sobre 3S. De B até C é igual a S menos 1 sobre 3S. Então, fazemos aqui o MMC de forma rápida. Teremos 3S menos 1S sobre 3. Então, 3 menos 1 será igual a 2 sobre 3S. Ou seja, a distância de B até C é 2 sobre 3S. Então, já conhecemos os valores das distâncias. O passo a seguir é determinar a velocidade escalar média. Para determinarmos a velocidade escalar média, pelo que nós aprendemos nos vídeos passados, velocidade escalar média será igual, velocidade escalar média é igual ao espaço total sobre o tempo total. Então, nosso propósito aqui é, já conhecemos o valor do espaço A, que é do espaço de A para B. Então, significa que o espaço total, neste caso, será igual ao espaço de A para B, somado com o espaço de B para C. Então, já conhecemos os valores dos espaços. Apenas nos restam os tempos de A para B e de B para C. Então, para calcularmos os tempos de A para B e de B para C, nós vamos recorrer às fórmulas da velocidade. A velocidade de A para B é igual ao espaço de A para B sobre o tempo de A para B. Então, o espaço de A para B, é 1 sobre 3S. Então, colocamos aqui 1 sobre 3S sobre o tempo de A para B não é conhecido, é o nosso propósito. Então, nós podemos escrever o seguinte: velocidade de A para B é igual a 1 sobre 3S sobre tempo de A para B. Então, isolando, neste caso, teremos tempo de A para B, passa para cá, há uma troca direta, né? Será igual a 1 sobre 3S sobre velocidade de A para B. Então, o tempo de A para B será igual a 1 sobre 3S sobre a velocidade de A para B, e como já foi dito no problema, a velocidade de A para B é de 60 km por hora. Então, substituindo aqui por 60 km, teremos 60. Temos fração de uma fração. Mantém-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então, teremos 1 sobre 3S vezes, inverter a segunda, 1 sobre 60. Isto será igual a S sobre 180. Então, este é o tempo de A para B. Então, repetimos o mesmo raciocínio, ou aplicando o mesmo raciocínio, vamos determinar, neste caso, o tempo de B para C. O tempo de B para C será igual ao espaço de B para C sobre a velocidade de B para C. Então, o espaço de B para C, tal como já vimos cá atrás, o espaço de B para C é 2 sobre 3S. Então, 2S sobre 3. Sobre a velocidade de B para C, a velocidade de B para C é de 80 km por hora. De B para C, 80 km por hora. Então, com
conhecendo esses dados, fica fácil determinar o valor do tempo. Então, ficamos com 80. Mantemos a primeira fração, que é 2s sobre 3, e multiplicamos pelo inverso da segunda, 1 sobre 80. Então, o tempo de B para C será igual a 2s vezes 1 dá 2s, sobre 3 vezes 80, 240. Então, esses são os valores dos tempos que nos faltavam para determinar a velocidade escalar média. Com esses valores dos tempos, velocidade escalar média é igual ao espaço 1, ao espaço de A para B, mais o espaço de B para C, sobre o tempo de A para B, mais o tempo de B para C. Então, neste caso, o espaço de A para B, já vimos que é 1 sobre 3S, mais 2S sobre 3, dividido pelo tempo. Neste caso, o tempo de A para B é de S sobre 180, S sobre 180, mais de B para C é 2S sobre 240. Então, a soma desses que estão aqui embaixo, uma vez que tem o mesmo denominador, somamos os numeradores, 1 mais 2 vai dar 3, então 3 sobre 3 vai dar 1. Ficamos simplesmente com S. Sobre, aqui temos que efetuar o MMC, de tal forma que os denominadores sejam iguais. Então, para efetuarmos o MMC, colocamos 4 aqui e aqui 3. 4 vezes S será igual a 4S, mais 3 vezes 2 será 6S, sobre 4 vezes 180 vai dar 720. E 3 vezes 240 também dá 720. Então, o denominador é o mesmo. Neste caso, a velocidade escalar média. A velocidade escalar média será igual a S sobre... A soma desses dois será igual a 10S sobre 720. Então, mais uma vez, temos divisão de duas frações. Mantemos a primeira fração, que é S, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. S sobre 1, no caso. E multiplicamos pelo inverso da segunda, fica 720 sobre 10S. Então, este S e este simplificamos, este 0 e este simplificamos, ficamos com 72 metros por segundo. Então, este é o resultado do cálculo, neste caso, da velocidade média para este problema. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com amigos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.